Hoje, Marx parece fora de moda, mas a filosofia desse alemão permeou todo o século XX e chegou a influenciar cerca de 1/3 da população mundial, que se dizia fiel à sua doutrina e, com isso, transformou a história do mundo. Filho de rabinos que se converteram ao luteranismo, Karl Marx sempre se definiu como ateu. Estudou direito, mas logo voltou sua atenção à filosofia, mais especificamente ao materialismo. Em 1843, em Paris, conheceu Friedrich Engels, seu grande companheiro de trabalho. Em 1845, exilados em Bruxelas, eles escreveram o Manifesto Comunista. Nesta famosa obra, Marx afirma, entre outras coisas, que o proletariado esmagado pelo capitalismo só tem uma saída: a revolução e a instituição do comunismo, em que os operários assumiriam o controle dos meios de produção, distribuiriam os lucros de maneira igualitária e poriam, assim, fim às lutas de classe. Mas ele não viveu para ver suas ideias na prática. Marx morreu aos 65 anos, na pobreza, em Londres. Paulo, você concorda que Marx tem sido desvalorizado depois do fim da União Soviética? Bem, o Marx voltou para a estante. Antes do fim da União Soviética, o Marx era não só filósofo, mas um manual de doutrina para atividades políticas, né? Na medida que o comunismo entrou em baixa como proposta política, né, você tende a ter o Marx como um clássico que volta para a estante, como os outros filósofos. Né? Mas isso não significa ser uma desvalorização, isso significa trazer o filósofo para o lugar que deveria ser o lugar do filósofo mesmo, né, ao lado de outros, né? Mas não com aquela proeminência que o século XX deu ao marxismo. A gente pode dizer que as teorias do Marx falharam? Não, as teorias do Marx não é que elas falharam. Quando você instrumentaliza uma teoria, aí tudo muda, né? Tudo acaba ganhando um ritmo da política. E o ritmo da política, ele tem essa ideia de nós avaliarmos se falhou ou não falhou por conta dos governos, dos partidos, das situações de colocar as coisas em prática. Então a gente avalia, na verdade, os resultados disso. Como outros filósofos, nós não colocamos em prática no sentido que nós colocamos o marxismo, então você não tem essa avaliação da falha em relação aos outros. Mas se você quisesse colocar em prática outros filósofos, nós iríamos avaliar de maneira parecida, né? Porque no âmbito prático, né, você tem uma cobrança de que as coisas se passem exatamente como elas estão escritas, e isso obviamente não é possível. Se fosse possível isso, Marx não seria filósofo, ele seria um profeta. E o que ainda sobrevive e o que está morto no pensamento de Marx? Olha, o que sobrevive é, obviamente, o que sobrevive em quase todas as filosofias modernas. A teoria da ilusão é uma teoria que sobrevive. Quase todo filósofo tem uma teoria sobre como você é enganado. Filósofo moderno, principalmente. Porque, na verdade, a filosofia moderna é uma filosofia onde você pergunta como é que você conseguiu, né, não ver o real e tomar a ilusão pelo real. Essa é uma pergunta característica da filosofia. E o Marx tem uma teoria a respeito disso, Kant tem outra. Cada um tem a sua teoria a respeito da ilusão, a respeito do engano e do auto-engano. E o Marx tem uma boa teoria a respeito disso, que é a teoria a respeito de que há uma maneira de pensar na nossa sociedade onde nós conferimos vida ao que é morto e nós damos morte ao que é vivo. Nós fazemos uma certa inversão. Como é que essa teoria funciona? Ela funciona mais ou menos assim. Você vai... é a história da reificação e do fetichismo da mercadoria. A reificação é quando algo se torna coisa e fetichismo é quando a coisa se torna algo vivo. E nós fazemos uma inversão em relação a isso. De que maneira isso ocorre? Você vai numa loja de calça jeans, por exemplo, e você chega lá e experimenta a calça. A calça é o morto, é o produto, é aquilo que foi fabricado por você, e você é o vivo, ou o homem que fabricou é o vivo, é o sujeito, e a calça é o objeto. Mas ali no processo dela se transformar em mercadoria na sua frente, isso se inverte. Ela passa a ser o sujeito e você passa a ser o objeto.
ela passa a comandar as ações e você passa a ser o comandado. Ela de morto passa a falar e adquirir vida. E você, de vivo e de produtor dela, passa a obedecer e vira o aspecto morto. Por quê? Porque a hora que a calça não te servir, ela vira e fala para você, não, sou eu que você quer levar. Eu sei que sou eu. A calça fala para você. Você quer ver como você quer me levar? Eu vou ficar aqui na boutique, tá? E você vai até, faça a sua lipoaspiração, ou então vá numa academia, e você volta aqui amanhã você me pega, tá? E você faz tudinho que a calça mandou. Ou seja, então, ela é o sujeito e você é o objeto. É a mesma coisa com o carro, a mesma coisa com todas as mercadorias. Elas passam a comandar você, que foi o produtor delas. Então, isto causa o quê? Causa um grande engano na vida social. Você passa a achar que você é sujeito das suas ações, quando, na verdade, você é o objeto das ações dos objetos que você criou. Isso no Marx se chama ideologia. E ele diz que isso funciona na sociedade industrial, né? Que ele chama de sociedade capitalista. Que existe até hoje. Sim, que é o nosso ritmo. No mesmo molde que ele tinha escrito. Nos mesmos moldes que ele escreveu quando isso estava se iniciando. A chamada reificação. Né? Que você sai hoje, atravessa a Avenida Paulista, e você não consegue dar uma ordem para você mesmo. Todas as mercadorias passam a dar ordens para você. E você chega em casa com aquele monte de mercadoria falando na sua cabeça. Né? E o sutiã que você viu começa a falar. Um sutiã começa... Se deixar, ele sai atrás de você, avisando você. Olha, amanhã eu estou aqui. E você me passa para pegar. Né? Quando você termina a Avenida Paulista, você está completamente organizado para voltar. Então, quem é que está dando as ordens? São os capitalistas que fabricaram? Não, porque eles também estão sujeitos a essas mesmas ordens das próprias mercadorias. Não são as que você compra, mas são outras mais caras, mas que também os comandam. Então, esta inversão é um engano. É um engano, porque as coisas mortas começam a adquirir vida. Isso, no marxismo, é alguma coisa que ainda funciona. A gente ainda pode explicar a sociedade com isso. E o que não funciona mais? Que ele colocou em uma teoria e hoje a gente pode dizer que está morto. O que não funciona mais são os aspectos... por exemplo, hoje ninguém acredita que se você criar uma sociedade para eliminar isto, para eliminar esse engano, você tem que eliminar o mercado. Esse é o problema. Né? Bom, se temos um engano a partir desta inversão, então vamos eliminar o mercado, que o engano desaparece. O problema é que quando nós eliminamos o mercado, nós eliminamos também a liberdade. Porque a liberdade econômica e a política estão ligadas. E aí nós caímos numa situação que nós não gostamos muito, que são as ditaduras. Então esta parte é a parte complicada. Para eliminar esse engano, o remédio é eliminar o mercado. Infelizmente nós não conseguimos ainda articular uma eliminação do mercado e a manutenção da liberdade política. Todas as vezes que nós eliminamos o mercado, nós eliminamos também a liberdade política. Nós não temos conseguido equacionar um socialismo democrático. E essa parte realmente é a parte onde as coisas não saíram a contento. Você pode ter o Estado tomando partido da economia. Todos os Estados modernos tomam partido da economia. Não tem como deixar a economia funcionando no laissez-faire, num liberalismo clássico. Né? Mas isso não significa a nacionalização de todos os meios de produção, a completa absorção dos meios de produção, das fábricas, todos pelo Estado. Nós sabemos que essa eliminação do mercado, que foi a tentativa da União Soviética, né, criou uma sociedade onde as liberdades individuais foram usurpadas. O remédio criou uma doença pior do que a que ele veio curar. Paulo, qual que era a visão do Karl Marx sobre a religião? Bom, o Karl Marx não estava interessado em religião, nem em combater a religião como as pessoas dizem, né? Porque, veja, o engano vem do mercado. A religião, ela cria uma alienação também parecida com esta, porque foi você que criou os deuses. Mas, de repente, os deuses que você criou passam a mandar em você. Né? Se quando você vai num lugar, né, e tem lá vários altares, isso é uma experiência que você pode fazer aqui em São Paulo. Ponha lá uma casinha e ponha vários altares. Ponha uma imagem de santo até o 7º altar e deixa o 8º vazio.
As pessoas começam a rezar para o santo inexistente. Elas inventam um santo para o altar vazio. Isso é uma alienação. Você cria entidades e elas passam a mandar em você. Mas o Karl Marx não está interessado nesse tipo de alienação. Ele está interessado na alienação que eu acabei de citar, essa do mercado. E essa posição não foi um empecilho à popularização da sua filosofia? Não, porque nós não somos tão religiosos quanto nós dizemos, nós modernos. Nós somos muito menos religiosos do que nós dizemos. Ninguém pergunta para Deus se deve sair de casa ou não. A gente pergunta para o talão de cheque. Portanto, Deus não manda nada. Deus manda muito pouco para os modernos. Por mais religioso que a pessoa seja. Na verdade, a pergunta não é para Deus, é para o cartão de crédito, é para as coisas que realmente podem impedir a gente, se o ônibus vai funcionar ou não. Coisas mais práticas. Exatamente, coisas existentes. Felizmente, né?